Desde que foram construídas há mais de 4.500 anos atrás, as pirâmides do Egito têm fascinado a humanidade. Mas como os egípcios antigos conseguiram erguer monumentos tão grandiosos? Será que a ciência já descobriu todos os segredos ou há algo mais profundo por trás dessas construções? No vídeo de hoje vamos explorar o que os cientistas acreditam sobre a construção das pirâmides e as teorias mais misteriosas que sugerem influências inclusive de extraterrestres. Bem-vindos ao canal Fatos Reais ou Lendas, meu nome é Murilo Xavier e neste canal nós investigamos os assuntos e as histórias mais intrigantes e que contêm um certo tipo de lenda ou mistério envolvendo. E se vocês curtem esse tipo de assunto que envolvam mistérios e lendas, aproveitem e se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificação. E se vocês quiserem me seguir no meu Instagram pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também se quiserem seguir o Instagram aqui do canal, esse aí também é um link. E vamos ao vídeo. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída para o faraó Quéops. Ela é a maior pirâmide entre as três e é uma das 7 maiores maravilhas do mundo. E ela foi construída cerca de uns 2.500 anos antes de Cristo, ou alguns dizem que até mais do que isso. A Grande Pirâmide, como ela é conhecida, possui aproximadamente mais de 2 milhões de blocos de pedra, e cada um desses blocos pesam em média de 2 a 20 toneladas, ou seja, de 2 toneladas a 20 toneladas. Essa pirâmide tem 146 metros de altura e ela ficou conhecida durante 3.800 anos como o maior monumento já feito pelo homem na história. Claro que de lá para cá já foram construídos prédios e outras coisas bem maiores do que isso. Mas a Grande Pirâmide ficou durante 3.800 anos sendo a construção humana mais alta da história. Aí aqui vem o fato histórico. Os historiadores acreditam que as pirâmides possam ter sido criadas da seguinte forma: os egípcios usavam calcário na maioria das produções das pedras e também usavam granito, ou seja, pedras com calcários e pedras com granitos. Os estudos arqueológicos relatam que em média de 20.000 a 30.000 pessoas ajudaram na construção das pirâmides, e principalmente na Grande Pirâmide de Gizé, ou Gizé, depende de como você prefere falar. E entre essas pessoas existiam artesãos, engenheiros e em alguns casos dizem até que tinham alguns escravos. A teoria mais aceita pelos estudiosos é que os egípcios que estavam construindo a Grande Pirâmide usavam esquemas de rampa para transportar as pedras de um local para perto das pirâmides. Além dessas rampas, acredita-se também que usavam vários rolos de madeira para poder transportar ou empurrar essas pedras. Eles colocaram várias madeiras embaixo das pedras e iam empurrando ela. E os estudos indicam também que o motivo dessas pirâmides serviam nada mais nada menos como tumbas para o faraó. E o formato de pirâmide garantia para que o faraó passasse dessa vida para o mundo espiritual de uma forma melhor ou mais rápida. Outro fato bastante interessante é a curiosidade espantosa do alinhamento das 3 pirâmides com pontos cardeais. Os estudiosos acreditavam que os egípcios usavam os seus conhecimentos astronômicos para posicionar as 3 pirâmides junto com as 3 estrelas que compõem a constelação de Órion. E aí que começa o ponto curioso nessa história. Esse alinhamento sugere que as pirâmides não serviam um propósito apenas de tumbas, mas também tinham um propósito espiritual profundo. Mas apesar dessas explicações e dessas teorias de como foram construídas ou até mesmo carregadas as pedras, até hoje em dia a humanidade, usando materiais ou máquinas que consigam carregar a quantidade de toneladas que foram feitas essas pirâmides, até hoje não conseguiram refazer com tanta perfeição. Pode fazer prédios, edifícios de 600 metros de altura, mas nunca conseguiram reconstruir as pirâmides do jeito que elas estão lá no Egito. Então, como que eles conseguiram levantar e carregar tanto peso? É aí que entra o lado da lenda e do mistério.
E uma das teorias mais populares é que seres extraterrestres ajudaram na construção dessas pirâmides ou que eles fizeram elas sozinhas. E que os egípcios simplesmente chegaram lá e as pirâmides já estavam feitas. Tem um livro famoso chamado Eram Deuses os Astronautas que fala sobre essa teoria. Esse foi um livro escrito pelo Erich von Däniken, que com suas pesquisas e símbolos que ele viu ali nas pirâmides e também pela perfeição em que os blocos eram cortados, ele e muitas outras pessoas chegaram à conclusão que naquela época não tinha como o ser humano fazer aquele tipo de corte ou levantar aquela quantidade de tonelada com as mãos, mesmo que usassem rolos ou outras coisas. Porque até hoje em dia, para levantar aquela quantidade de pedras com aqueles pesos, é preciso ou trator, ou caminhão, ou até mesmo guindaste. Outras pessoas também dizem que as pirâmides não são apenas um local de sepultamento ou descanso do faraó. Elas foram colocadas em pontos específicos da Terra, apontando especificamente para a constelação de Órion, para servir como um receptor de energia cósmica. Alguns pesquisadores também apontam para alguns hieroglifos que estão nas pirâmides. O que é um hieroglifo? São aqueles desenhos, aquelas marcações famosas nas pirâmides, onde eles verificaram ali que tem alguns símbolos, algumas imagens que não pertenciam àquela época, e junto com essas imagens tinham figuras também, que eram totalmente fora daquela realidade, e alguns acreditam até que são figuras demonstrando possíveis desenhos de naves extraterrestres. E apesar de muitos historiadores terem várias teorias de que foram os egípcios que fizeram as pirâmides, que construíram, até hoje tem esse mistério. Como eles conseguiram fazer um monumento daquele tamanho, cortar as pedras milimetricamente bem cortadas, e o que é mais importante, como conseguiram transportar aqueles blocos que pesavam várias toneladas. E com isso surge também a lenda que o ser humano na época não conseguiria construir monumentos daquele tamanho. E até hoje não conseguiram replicar uma pirâmide como era na época. Então, quem construiu as pirâmides? Eu trouxe aqui para vocês uma breve explicação da parte dos cientistas que dizem como foram feitas as pirâmides e a parte de lenda, que envolve aí seres extraterrestres, ajudas do cosmos, do além. E agora, comenta aí em qual parte você acredita? Você acha que foi o ser humano que construiu sozinho? Ou você acha que teve alguma ajuda do além, o extraterrestre? Ou você acha também, como outros acreditam, que foi extraterrestres que já fizeram a pirâmide muitos anos atrás, e os egípcios chegaram, viram e de alguma certa forma usaram para enterrar o faraó? Qual teoria você acredita mais? Na dos cientistas que diz que foi o ser humano, ou na lenda que diz que o ser humano sozinho não conseguiria construir aquilo sozinho e teve ajuda extraterrestre? Comenta aí embaixo, eu quero ver o comentário de todo mundo. Bom pessoal, tô chegando aqui ao final desse vídeo. Eu agradeço a todos vocês que têm assistido aqui no final. Essa é uma teoria que ou é verdade ou é lenda. A teoria de seres de fora do planeta Terra terem ajudado na construção da pirâmide. A parte dos extraterrestres é fato real ou lenda? Comenta aí embaixo. Agradeço a todos por ficarem até o final. Sejam bem-vindos ao canal. Se inscrevam no canal. Eu pretendo trazer vídeos terça, quarta e quinta, sempre ao meio-dia. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!